E aí, turma, tudo bom com vocês? Pois é, o time que antes não tinha nome, agora tem nome. Pois é, o nome do time que está interessado em Jean-Pierre é o Vancouver Whitecaps. A gente vai falar mais sobre isso. Fica até o final do vídeo. Essa é a sua hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Solta aí, intro! E aí, turma, tudo bom? O nome do time que está interessado em Jean-Pierre é o Vancouver Whitecaps. Pois é um time canadense que joga na Major League Soccer lá dos Estados Unidos, da MLS, e é treinado por Mark dos Santos. Pois é um treinador luso e que já treinou no Brasil. Pois é, o Mark dos Santos, ele já treinou o Deportivo Brasil aqui no Brasil e, portanto, ele fala brasileiro e ele olhou o Jean-Pierre e está de olho em Jean-Pierre. É essa a notícia que a gente tem. Gente, o que a gente conseguiu apurar dessa nova notícia agora depois do time interessado em Jean-Pierre revelado? Seguinte, a situação de Jean-Pierre com o Renato e sem Renato. Prestem muito a atenção. Essa proposta do Vancouver Whitecaps, ela já teria chegado na época do Renato Portaluppi. Sim, já teria tido uma sondagem naquela época. E o Grêmio estava disposto a negociar o Jean-Pierre. Por quê? Porque o Grêmio no início do ano, como todos sabem, tentou colocar Jean-Pierre como moeda de troca com o Red Bull Bragantino pelo Claudinho. A gente já falou disso em outro conteúdo aqui no canal. Gente, o que acontece? Renato Portaluppi agora já não é mais técnico do Grêmio e está chegando Thiago Nunes hoje à tarde em Porto Alegre. Inclusive ele acompanha o jogo do Grêmio contra o Laikidá na Arena. Mas enfim, está chegando Thiago Nunes em Porto Alegre hoje à tarde e ele conhece o Jean-Pierre. Pois é, ele já trabalhou com o Jean-Pierre na base, quando ele esteve na base do Grêmio. O que acontece? As informações que a gente tinha é que o clube, que agora já tem nome, que é o Vancouver, eles teriam feito uma suposta proposta inicial para o Grêmio de 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, e que o Grêmio teria rechaçado na hora. A informação que se tem é que o Grêmio voltaria a falar no negócio ou conversaria sobre a possibilidade de Jean-Pierre sair do Grêmio com uma proposta na casa dos 10 milhões de dólares, 55 milhões de reais, e que o Vancouver teria recuado no negócio, mas que agora já estaria novamente pensando em fazer essa proposta de 10 milhões de dólares. O que a gente tem? O empresário de Jean-Pierre, o Douglas Gonçalves, nega qualquer possibilidade de proposta, mas o Grêmio não nega. O Grêmio diz que não chegou nada, mas o Grêmio não nega a saída de Jean-Pierre. Gente, quando não se tem uma proposta ou quando não há possibilidades do jogador deixar o clube, normalmente os dirigentes do clube e o clube se manifestam na hora, dizendo não tem nada disso, não tem nem possibilidades. O empresário também diz que não tem nada disso. E um dos empresários de Jean-Pierre, o Douglas Gonçalves, ele não nega, mas também não afirma que existe a negociação com o Vancouver Whitecaps lá do Canadá. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que existe a negociação. Sim,
parada ou em andamento, a negociação existe. O fato é que o Grêmio está esperando a chegada de Thiago Nunes, que é um fato novo, para ver se o Jean-Pierre muda de ideia, porque ao que parece o Jean-Pierre também estaria com vontade de sair do Grêmio para fora do Brasil. Essas são as notícias de agora. O Grêmio nega, o Grêmio não responde se existe ou não existe a proposta do Vancouver. Um dos empresários do Jean, o Douglas Gonçalves, também não nega e nem afirma. Então, existe a proposta. O que eu posso dizer para vocês? Existe a proposta, sim. As conversas ainda estão em andamentos? Isso eu já não sei. Mas a proposta existe de fato. E o Grêmio, tudo indica que está esperando esse fato novo, que é Thiago Nunes desembarcar em Porto Alegre, falar com o jogador e o próprio treinador dar o parecer dele sobre a saída ou não de Jean-Pierre. O que eu posso dizer para vocês de sentimento? Eu acho que o Jean-Pierre não sai antes do meio do ano. Sim, Jean-Pierre pode sair? Pode, mas eu acho que o Jean-Pierre não sai antes do meio do ano, porque o Thiago Nunes vai pedir um tempo para o jogador repensar e o próprio Grêmio vê que com o Thiago Nunes o jogador será diferente. Entenderam? Esse é o assunto do momento. As informações mais atualizadas de momento é que o clube que estaria interessado em Jean-Pierre lá da MLS é o Vancouver Whitecaps, time do Canadá, que joga a Major League Soccer, a MLS, lá dos Estados Unidos. Treinado por um luso, um português, o Mark dos Santos, e que inclusive já treinou o Brasil, o Deportivo Brasil, já treinou no Brasil o Deportivo Brasil e mais. O treinador foi que indicou Jean-Pierre para a direção do Vancouver Whitecaps. Gente, as informações ainda estão meio desencontradas, mas se a gente ligar aqui, ligar ali, ligar aqui, a gente chega num ponto que sim, existe a proposta. Por quê? Porque o Grêmio não diz nem que não, nem que sim. Um dos empresários do jogador também diz que não diz nem que não, nem que sim. E agora surgiu o nome do time interessado em Jean-Pierre. É um time canadense que joga MLS, repito, Vancouver Whitecaps é o time interessado no futebol da joia gremista com uma multa de 120 milhões de euros de 21 anos. Jean-Pierre, não deixe de se inscrever no canal se você é novo, ative o sininho e compartilhe o vídeo, que é muito importante para o canal. A gente volta a qualquer momento com mais notícias sobre esse caso Jean-Pierre e MLS, que ao que parece está longe de um fim, porque aonde tem fumaça, se tem fogo, podem ter certeza. Grêmio nega, empresário nega, mas o clube já surgiu. E aí? Eu acho que sim, tem proposta, mas a chegada de Thiago Nunes pode fazer a diferença em relação à saída de Jean-Pierre. A gente volta a qualquer momento. Um abraço a todos, valeu, fui! Fly.